Sefton Dermer. Denis Sefton Dermer, 24 de maio de 1904 em Berlim, Alemanha, 4 de setembro de 1939 em Lamarsk, Suffolk, Inglaterra, foi um jornalista britânico nascido da Alemanha. A Segunda Guerra Mundial teve muitas batalhas essas que nem sempre se combateram com balas e tiros. Batalhas ocorreram em que não se disparou sequer um tiro, mas que deixaram a sua marca indelével da história da Segunda Guerra Mundial. Isso é, a guerra psicológica travada para deixar a moral do inimigo de rastros. Um dos nomes associados à guerra psicológica dos aliados foi Denis Sefton Dermer, um jornalista nascido da Alemanha de Weimar em 24 de maio de 1904, filho de ingleses que aí trabalhavam. Dermer cresceu em Berlim, aprendeu alemão e inglês ao mesmo tempo. Quando a República de Weimar acabou e o nazismo chegou ao poder, Dermer voltou para Londres quando começou a Segunda Guerra Mundial e, devido ao seu domínio da língua inglesa, o Gabinete Britânico de Contra-Informação contratou Dermer para trabalhar na desinformação do gabinete do Brecroz. Até 1939 disse que o seu inglês teve um pouco de pronúncia alemã. Rádio Negra. Dermer foi contratado para promover a Rádio Negra, uma rádio que emitia em onda curta em alemão ou em italiano com as mais diversas informações, só que em vez de emitir propaganda anti-nazi, emitia boletins informativos e música supostamente para encorajar os camaradas da Wehrmacht. Na verdade, a sua missão era desinformar. Por exemplo, dizia aos soldados alemães que estavam na frente não devia se preocupar com as suas esposas, porque os membros do partido nazi local lhe providenciaria todas as suas necessidades. Quando emitia em italiano, Dermer informava todos os italianos que a lira ia ser desvalorizada, o que promoveu uma corrida desenfreada aos bancos e que os aliados estavam a criar uma zona de paz no norte da Itália, junto à fronteira com a França, e que os aliados não fariam bombardeamentos aéreos nessa zona. Mussolini logo desmentiu os rumores e prometeu um castigo exemplar aos italianos que fossem para lá. É claro que a Rádio Negra aproveitou a ocasião para difundir a exaustão o recado de Mussolini para que os italianos ficassem cientes da qualidade do seu líder. A desinformação. Joseph Goebbels declarou que iria distribuir víveres pelos operários fabris. Dermer anunciou através da Rádio Negra que essa comida tinha pervitin, droga estimulante para aumentar a produtividade. Quando as crianças das famílias bombardeadas em Hamburgo iam ser evacuadas para o leste, para campos supostamente mais seguros, a rádio noticiou. O Dr. Conte, ministro da Saúde do Reich, felicitou os oficiais médicos do campus para as crianças para a exemplar dedicação com que trataram da epidemia da difteria que se manifestou nas crianças a seu cargo. Manifestou ainda a esperança de os ver triunfar sobre a trágica penúria de medicamentos e assim se reduzir a taxa de mortalidade para o médico de 60 mortes por semana. Pombos Correios. De um avião, Dermer fez lançar pombos correios mortos com mensagens supostamente feitas por generais alemães para a Inglaterra, denunciando supostas traições e levando a Gestapo a prender alguns dos mais importantes membros do partido nazi. Com a colaboração da resistência norueguesa, colaram-se por Oslo cartazes com fotografia pouco nítida representando um soldado alemão com a face pouco reconhecível e com a informação que este seria o homem perigoso, se disfarçava de capitão da Luftwaffe nazi e que era absolutamente necessário entregá-lo morto ou vivo à polícia. Muitos capitães da Luftwaffe apareceram mortos das esquadras da polícia, fazendo com que as forças aéreas ficassem com menos pilotos da Noruega.
frases pessimistas. Com a ajuda da resistência polaca, Delmir conseguiu fazer publicar nas revistas alemãs reportagens em que a certa altura sugira uma frase pessimista. No caso de uma reportagem da comemoração dos 50 anos do almirante Dönitz, do meio de frases elogiosas, quando lambe-botas aparecia frases como: devido à perda de uma trintena dos submarinos em médio por mês, o almirante perdeu um pouco de seu ardor e da sua frescura juvenil. Desvalorização das senhas de racionamento. A Doppelkreuz conseguiu até desvalorizar significativamente a senha de racionamento alemão, forjando e inundando o mercado alemão de senhas de racionamento falsas. Dessa forma, as senhas eram tudo medo de racionamento, uma vez que não havia quem não tivesse senhas. Cartas envenenadas. Os hospitais de campanha enviavam todas as semanas para Berlim telegramas com a relação dos soldados que morriam nos seus hospitais. Esses telegramas incluíam nomes, moradias, localidades e, mais importante de tudo, eram emitidas em sinal aberto, o que permitia que os aliados conseguissem interceptar esses telegramas. Quando esses telegramas chegavam ao fim, eram enviadas para as delegações do partido em toda a Alemanha para que essas delegações fossem às casas dos soldados e dessem notícias às famílias. Esse procedimento demorava desde a chegada a Berlim até as cartas da família pelo menos uma semana. Delmir juntou uma série de pessoas que dominavam o alemão e começaram a escrever cartas às famílias para chegarem antes da notícia dada pelos nazis. E essas cartas seriam escritas por uma suposta enfermeira ou um suposto colega e que diziam todas aquelas coisas normais. Ele era um bravo amigo, etc. Mas deixavam uma frase enigmática, uma frase revoltada. Ele foi morto pelos médicos com uma injeção letal, porque o partido nazi dera ordens para racionar os medicamentos. Apenas seriam medicados os soldados que pudessem voltar a combater. As tropelias de Sefton Delmir durante a guerra foram tantas que Delmir teve de publicar um livro terminando a guerra para desmitificar algumas coisas que eram desinformação criada por Doppelkreuz.